essa é a segunda parte da aula do dia 5 de novembro, tá? Sobre física, falando da força. A primeira parte eu gravei pelo notebook e a segunda parte eu dei a live pelo celular. Eu tentei gravar essa segunda parte, mas eu não consegui, ficou sem som. Por isso que eu estou regravando aqui pra vocês. Só essa parte da explicação de como a gente resolve as continhas, né? Eu falei que agora na física a gente vai ter algumas continhas. E eu falei também que eu não sou professora de matemática e meu forte não é física. Eu sou professora de biologia, né? Então, por isso, todas as continhas que tiverem, eu vou deixar vocês usarem a calculadora. Eu estou aqui com a minha calculadora aqui, ó. Tá? Eu vou usar também para tudo, porque eu quero ter certeza. Como eu disse, eu não sou professora de matemática. E se eu quero ter certeza de alguma coisa, eu vou usar a calculadora, tá bom? Então, vamos lá. Aí na página 273, tem esse exemplo, que já está resolvido. Mas eu quero ensinar para vocês como que eles chegaram nesse resultado. Ignore qualquer barulho de fundo, tá, gente? Porque tô com uma vizinha nova aqui em casa, mora aqui no quintal, e é barulho o tempo inteiro. Então, relevem, tá? Então, aqui, vamos ver como é que chegou nesse resultado, tá bom? Tenho aqui. Essa é a fórmula que a gente usa, que é F igual a M vezes A. O que é isso? F, ó, tá aqui no livro. F de força, M de massa e A de aceleração, tá? F, M, A. O que nós vamos fazer é substituir essas letras pelos números que já me deram. Aí no livro tá dizendo que M de massa é 5. Então, quando eu for montar aqui embaixo, eu vou substituir a letra M pelo 5. E a letra A de aceleração é 25, né? Então, a gente vai ver, tá querendo saber? F, qual é o valor da força? Qual é a força? Então, pra gente poder resolver isso aqui, a gente vai pegar essa fórmula e vai substituir pelos números que a gente já tem. Como a gente não sabe o F ainda, nós repetimos o F, colocamos igual e substituímos. 5 vai ficar no lugar do M, né? Que é 5 quilos. E vezes A, que a aceleração é 25, certo? F a gente não sabe, vamos descobrir agora. Repete aqui, F igual, e aí resolve isso. 5 vezes 25. Vai dar 125, mas pra gente ter certeza, eu vou fazer aqui pra vocês verem. 5 vezes 125. Opa. 5 vezes 25, tô doida. 5 vezes 25, que é esse valor aqui, tá? Falei 125, mas 125 é o resultado. Ó, 125. Então, 5 vezes 25 vai dar 125. Então, a força, o valor da força é 125N. Ué, mas de onde que saiu esse N? Aqui no finalzinho dessa página, tá dizendo que a gente pode simplificar todas esses elementos aqui, todas essas letras, a gente pode substituir somente pelo N, para simplificar a nossa vida, tá? Esse tanto de letra aqui quer dizer quilograma metro por segundo quadrado, tá? Então, para não precisar escrever tudo isso aqui, você pode colocar só a letra N, que é de Newton. É sempre letra maiúscula, ok? Então, essa foi a explicação da página 273. Substituímos aqui as letras pelos números, multiplicamos e obtivemos o resultado. Certo? Então, lembrando, para substituir tudo isso aqui, se você quiser, você pode escrever tudo isso aqui. Mas
é melhor a gente abreviar pelo N, letra maiúscula sempre. Aí eu tenho aqui um exemplo pra gente poder ver bem isso aí, para ficar mais claro para vocês. Um corpo de 125 quilos sofre uma aceleração de 30 metros por segundo quadrado. Qual o valor da força? Então, aqui temos a fórmula, né? F igual a m vezes a. Nós só vamos substituir os valores que a gente já tem. Nós temos aqui a massa e a aceleração, né? A força a gente não tem. Eles querem saber exatamente isso, ó. Qual é o valor da força? Então, vamos substituir. F a gente não sabe, então a gente vai repetir. Igual na matemática. M é 125, né? E a aceleração, ó, vezes, a aceleração é 30. Então, vamos colocar aqui, 30. F repete. E aí, nós vamos resolver isso aqui, ó. 125 vezes 30. Vou mostrar aqui. Opa. Esse celular aqui tá podre. 125 vezes 30. Que dá isso aqui. 3.750. Então, a resposta vai ser essa. A força vai ter 3.750 N, ó. Não vamos esquecer de colocar N, tá bom? Fácil, né? Esse foi fácil. A gente só substituiu a letra pelos números. Multiplicamos aí. E tivemos resultado. Agora, lá na página 276, tem os casos. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Essa é a página 276, tá? Tem primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. A gente vai ver aqui o primeiro caso, já tá resolvido, porque eu fiz na live, né? Mas eu vou explicar mesmo assim. Aqui, esse desenho aqui, é o mesmo que tem aqui no livro de vocês. Que eu só passei pro papel aqui pra poder ficar mais fácil da gente fazer junto. Então, eu tenho aqui um corpo, né? E a força que tá sendo feita, ela é pro mesmo lado, tá vendo? A força 1, F1, força 1. F2, força 2. Então, F1 e F2 estão para o mesmo lado. As duas estão vindo para cá, para a direita. Então, quando é nesse caso, onde as duas forças estão indo para o mesmo sentido, a continha, ela vai ser de mais, tá? Mesmo lado, continha de mais. E aí, a fórmula vai ser um pouquinho diferente da outra, só um pouquinho, só. Que vai ser assim. FR é a força resultante. Tá? Se você não sabe direito o que está acontecendo aqui, vocês vão ver lá na primeira parte, tá? Que a gente falou um pouquinho sobre essas coisas de força. Então, FR, força resultante. Agora, F1 é força 1, mais, ó, eles estão indo para o mesmo caminho, então vai ser sempre mais. Força 2, F2. Essa aqui vai ser a nova fórmula nesse caso, quando a força está indo para o mesmo lado, tá? Então, como é que fica isso? A gente só vai substituir essa fórmula pelos números daqui de cima. Ué, mas eu tô inventando esses números? Não, os números estão aqui no livro, ó. Tá vendo? Ele já tem esses números, o 4 para força 1 e o 3 para força 2. Então, eu não estou inventando um número, eles vão sempre te dar algum número para você poder resolver. Não tem como você resolver isso sem números, tá? Então, força 1, 4. Só substituir aqui. Mais, não pode esquecer do mais, né? 3, porque força 2 é 3. Então, é só a gente substituir, ó.
força resultante é igual a 4 mais 3. 4 mais 3 é fácil, não precisa nem de calculadora, vai dar 7. Então, FR, força resultante, igual a 7N. Não podemos esquecer do N nunca, tá bom? Então, esse é o primeiro caso. O primeiro caso eu acho que é o mais fácil, porque é só demais, né? Só vai substituir a fórmula pelos números e somar. Isso eu acho que é o mais fácil que tem. Vamos para o caso 2. Caso 2, que é esse aqui. Eu reproduzi aqui nesse papel. O segundo caso, temos aqui o corpo, só que as forças elas não estão para o mesmo lado, como no caso 1. Uma força está para cá e a outra força está para lá. E aí, como é que faz nesse caso? No caso 1, como elas estão do mesmo lado, é continha de mais. Aqui no caso 2, como as forças estão para lados opostos, vai ser continha de menos. É a mesma coisa que a outra, só que vamos trocar o sinal. Em vez de mais, vai ser menos. Então, FR, força resultante, é igual a força 1 menos força 2. Ó, força 1 é 4 e força 2 é 3. Então, 4 menos 3. 4 menos 3 vai dar 1. 1 o quê? 1N. Tá bom? É muito parecida com essa aqui, só que essa aqui é de mais, porque elas estão indo para o mesmo lado. E esse daqui é de menos, eles estão indo para o lado oposto. Tá bom? Vamos para o caso 3, que é esse aqui do livro. Ela é mais extensa, aí assusta um pouco. Mas vocês vão ver que não tem muito mistério também. Nesse terceiro caso, ela só é um pouco mais trabalhosa. Mas ela também não tem muita dificuldade, não. Aqui as forças, elas não estão indo para o mesmo lado, nem para o lado oposto, né? Tá indo uma para cima e uma para o lado. Poderia ser ou para cá, para cá. Mas sempre vai ter assim, vai ficar anguloso assim, sabe? Então, aqui nós temos o valor do F1, que é 4, e o valor do F2, que é 3. Eles querem saber qual é o valor da força resultante. Nós não temos esse dado, vamos ter que descobrir. A fórmula, ela muda um pouquinho. Mas não muito, né? Ela só fica aqui entre parênteses ao quadrado. Vocês já devem ter visto isso em matemática, né? E aí, nós precisamos resolver esses parênteses. Como é que funciona isso? Vamos repetir o FR ao quadrado, porque a gente não sabe, né? Quando a gente não sabe, a gente vai repetindo. E aí, vamos substituir o F1, 4, então bota aqui 4 ao quadrado, mais, né? Repete o sinalzinho, mais 3 ao quadrado, porque F2 é 3, a gente só substituiu, não podemos esquecer dos parênteses. Para baixo, repete FR, porque a gente ainda não sabe a força resultante. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. Então, 4 ao quadrado é 16. Vamos colocar aqui o resultado e repetir o sinal. E 3 ao quadrado vai dar 9, que é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, nós temos aqui força resultante ao quadrado é igual a 16 mais 9. 16 mais 9 vai dar 25. Vocês podem conferir aí na calculadora. Então, vamos repetir. Poderia acabar aqui. Poderia. Mas matemática e física é uma coisa que gosta de complicar a nossa vida. Não acaba aí, não. 25 tem raiz quadrada. Para isso, vocês vão ter que lembrar aí suas anotações de matemática. Vocês podem fazer uma tabelinha assim, ó. Eu fiz essa tabelinha. Então, se for um valor que tenha raiz quadrada, que é no caso do 25, ó, 25 aqui. Raiz quadrada de 25 é 5. Isso aí é decoreba, gente. Vocês podem fazer um quadrinho assim como eu fiz, igual o meu aqui. Então, 25 tem raiz quadrada. Então, vamos colocar aqui. Aqui já não precisaria
de parênteses, tá? Eu coloquei errado mesmo. Pode colocar só o FR. FR igual a 25... não. FR igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, como a gente viu aqui na minha tabelinha, é 5. Então, FR, força resultante, vai ser igual a 5N. 5 newton. Se fosse um número que não tem raiz quadrada, como é o caso aqui que eu botei, ó, raiz quadrada de 2. 2 não tem raiz quadrada, tá? Então, se fosse o caso aí, se fosse aqui 2, a conta ia parar aqui. Ia terminar assim, raiz quadrada de 2, porque não tem como resolver além disso, né? Então, quando for um número que não tem raiz quadrada, vai ficar assim, vai terminar dessa forma aqui, tá? Então, não tem muito mistério também, só que tem que fazer esse negócio aqui ao quadrado, né? Mas é um pouco parecida com os outros dois casos. E aí, eu tenho aqui mais um exemplo. Esse exemplo aqui tá na página 278. Não é bem um exemplo, é um exercício. A resposta dos exercícios, elas já estão no portal, ok? Então, eu só tô aqui mostrando como que faz, como que chega aquele resultado. Lá, eu tenho essas informações aqui, a informação da massa, a informação da força 1 e a informação da força 2. Nós temos esses dados. Quer saber qual é a aceleração nesse caso? Aqui eu tenho um corpo e eu tenho duas forças. Olha bem para essa força. Uma está vindo para cá, para a esquerda, e a outra está indo para a direita. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer como nas outras continhas. Deixa eu achar aqui. No caso 2, as forças estão indo para fora, tá vendo? Tá puxando para fora. Aqui no caso dessa continha, as forças estão indo para dentro. Então, nesse caso aqui, onde as duas forças estão indo em sentido contrário, mas para dentro do corpo, a gente primeiro vai ter que fazer essa fórmula, mas a gente vai ter que dividir, multiplicar primeiro e depois a gente vai ter que dividir. Então, essa aqui eu acho que é a mais complicadinha, presta bastante atenção pra gente poder resolver isso aí. Então, vamos lá. Temos isso aqui, que é a fórmula, e a gente vai substituir. FR igual a massa vezes a aceleração. Vamos colocar aqui os dados do F1 e F2. F1 a gente viu que é 100. Vou anotar aqui pertinho do F pra gente poder se achar. E F2, 75. Vamos substituir agora. No lugar desse FR aqui, que é a força resultante, que a gente sabe que é F1 mais F2 é a força resultante, a gente vai colocar detalhadamente cada um desses. Ó, F1 menos F2 igual a M. Então, assim, no lugar de usar o FR, a gente pode fazer dessa forma, F1 menos F2, tá? Então, aqui vai ter um menos e aqui vai ter um vezes. Então, vamos lá. F1, a gente viu aqui que é 100. Então, vamos substituir 100 menos F2, a gente viu que é 75, né? E vamos aqui, M, a gente viu que é 2,5 M, né? Então, vamos substituir também. Primeiro a gente vai substituindo, depois a gente vai resolvendo. E vezes A, que a gente não sabe qual é o A. Cem menos 75 vai dar 25. Só que antes da gente resolver isso aqui,
a gente tem que ver que tem um A aqui, ó, sozinho, solitário. Em matemática, vocês devem ter visto que quando acontece isso aqui, a gente coloca pra frente, né? Uma letra sem resolução, a gente coloca ela pra frente do sinal, do igual aqui no caso, né? Então, a gente vai colocar A igual, e aí sim a gente vai resolver o resto. Assim, ó, dessa forma. 100 menos 75 vai dar 25, certo? E aí, nesse caso aqui, a gente vai dividir 25 dividido por 2,5. Vamos ver quanto que dá isso? Ó, A igual a. Vamos pegar a calculadora aí. Nossa querida amiga calculadora, para ter certeza. 25 dividido por 2,5. Vai dar 10. Resultado 10. Então, a aceleração vai ser 10. Certo? Mas aqui no caso, como é a aceleração e não a força, a gente não vai colocar o N, tá? Porque o N é que nós usamos para a força. Aqui no caso, tem que saber a aceleração. Então, a aceleração, a gente vai usar metros por segundo quadrado, ok? Então, é basicamente ir substituindo as informações que a gente já tem para poder descobrir a que falta. Então, nesse caso, eu vou lembrar tudo aqui, ó. Pera aí que eu vou pegar. Então, vamos relembrar aqui. No caso 1, quando as forças estão para o mesmo lado, elas vão ser de mais. Simples, simples. No caso 2, como as forças são em lados opostos para fora, vai ser de menos. No terceiro caso, é o ao quadrado, né? A gente resolve primeiro esses ao quadrado aí, quando é uma para cima e uma para o lado e fica um ângulo. E aí a gente resolve primeiro o ao quadrado e depois a gente vê se tem raiz quadrada ou não. E por último, essa aqui que é a mais chatinha, que as forças estão indo para dentro, em lados opostos para dentro. A gente faz essa F1 menos F2 igual a M vezes A. Aí vai resolvendo, resolvendo, e passa a letra que não foi resolvida para frente, e no final é só você dividir, tá? O que vem antes, você vai dividir pelo que vem depois do sinal. Ok? E ficou esse o resultado. Então, gente, aí na página 276 tem esse Pense e Responda. Tem aí 4 letras para vocês responderem. Esse é o trabalho que vocês vão entregar até o dia 29, tá lá no portal já o aviso sobre isso. E é isso, meus amores. Se ficar dúvida, vocês podem me chamar. Na próxima aula a gente vai fazer mais sobre isso para poder ficar bem fixado. Eu sei que isso não é um assunto muito fácil de se entender, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. A gente vai treinar mais e até a próxima aula. Tchau, tchau.